E falando no Rodrigo, que agora está entrando no quarto do Patrício, e o Patrício diz a ele, ao Rodrigo, que está matando um tempo ali, e o Rodrigo pergunta se eles podem conversar. Patrício diz que é claro que sim e pergunta o que foi que aconteceu. Rodrigo fica um pouco em silêncio, depois ele se senta e diz ao Patrício que a Clara está grávida. Tudo começa quando a Clara está em uma conversa com o Rodrigo e ela diz a ele que aquele lugar ali é um lugar que os dois gostam e que ela quer muito que os dois estejam bem tranquilos porque é muito importante o que ela tem para dizer a ele. O Rodrigo, já impaciente ali, ela pede para que ela deixe de rodeios e fale logo o que aconteceu. Então a Clara vai direto e diz que está esperando um filho dele. O Rodrigo fica sem palavras e a Clara diz que só disse isso a ele porque ele tem o direito de saber. O Rodrigo se levanta muito desesperado, que via a hora ele se jogar ali de cima, mas ele fica ali de canto e a Clara chama por ele e diz que era muito melhor ter saído correndo do que ver ele assim. O Rodrigo fica chocado e diz que não imagina como que isso foi acontecer e depois ele questiona a Clara e diz que ela sempre tomou os cuidados dela e que nunca ela tinha se interessado em ser mãe. Mas vocês sabem muito bem que com a Luciana na jogada, essa aí, a Clara, teria um filho até com capeta, se possível, só para atrapalhar o Rodrigo e a Luciana. E o pior de tudo é que o Rodrigo nunca percebe isso. A Clara diz que sim, que ela sempre se cuidou quando eles dois estavam juntos, mas que depois que eles terminaram e fica ali falando um monte de asneira ali, só que o Rodrigo nem deixa ela terminar de falar, ali interrompe e diz que não quer falar sobre isso. A Clara diz que tá bem e só fala que quando os dois terminaram a relação, ela não viu mais por que ela tinha que se cuidar e pergunta a ele o que ela achava que ela iria fazer e se ele achava se ela iria viver a vida dela procurando por consolo e conforto em qualquer um. Rodrigo responde que não e a Clara diz que pois bem, que os dois cometeram esse erro de não se cuidar naquela noite no apartamento dele. O Rodrigo diz a ela que mesmo assim isso foi uma coisa que não foi planejado e a Clara diz que independente disso aconteceu e continua falando ali que já tem um resultado e que se ele tiver dúvida da paternidade dele, ela está disposta a pedir um exame de DNA. A Clara diz que só está dizendo isso a ele porque não seria justo ter que ocultar isso dele e que ele faça o que quiser fazer e que em nenhum momento ela está pedindo para que ele reconheça o filho. O Rodrigo responde a ela que não sabe o que dizer a ela e que muito menos sabe dizer o que está sentindo e diz que sim, que lhe deixa muito feliz a ideia de ter um filho, mas que não agora. A Clara diz que com ela é do mesmo jeito, que não estava em seus planos, mas que agora não tem como voltar atrás. O Rodrigo começa a se maldizer ali e diz que está com muitos problemas no trabalho, na empresa e com esse caso do Cláudio Linhares. A Clara responde para ele que uma complicação de trabalho não é empecilho para criar um filho, porque ele mesmo sabe que ela também trabalha e que isso deixa ela encantada e o Rodrigo diz que sim, mas que a prioridade dela agora vai ter que cuidar desse bebê. A Clara diz que já pensou em tudo isso e quando ele estiver com 40 dias de nascido, ela vai contratar uma enfermeira, uma babá em tempo integral para cuidar dele, porque por nenhum motivo ela vai deixar revisto o trabalho dela, os seus compromissos para brincar de mamãe, porque isso não é o estilo dela. O Rodrigo diz a ela que antes de tomar qualquer decisão, eles têm que analisar bem toda essa situação e que além de tudo ele tem planos para passar uma temporada no Canadá e a Clara fica sem saída e pergunta: Canadá? E o Rodrigo responde que sim, que já está tudo planejado com o seu papai e que logo ele estará indo embora e que não sabe quanto tempo ele passará lá. A Clara agora já dá uma amolecida igual a Maria Mole e tenta tocar na mão do Rodrigo e ele retira a mão e a Clara diz que vai insistir mais uma vez que ele não se sinta pressionado para nada e diz que ele siga a vida dele, que ela vai seguir a dela, porque a única intenção que ela tinha era só que ele soubesse. O Rodrigo diz novamente que antes que eles tomem qualquer decisão, eles têm que assimilar isso muito bem, toda essa situação, e a Clara diz que tudo bem e fala que a única coisa que ela pretende
pretende fazer é compartilhar com a mãe dele essa notícia, porque ela tem certeza que ela ficará muito feliz. E vale deixar claro aqui que a Rosalina já sabe de toda essa bagaceira aí. O Rodrigo, mais uma vez, ele fica sem palavras e nesse momento é quando a Clara já chega em casa, liga para a Rosalina e ela pergunta a Clara o que aconteceu com eles dois. A Clara diz que nada, porque o Rodrigo quer antes assimilar tudo isso antes de tomar qualquer decisão e que na verdade ele não falou nada em se casar como elas achavam que ele iria fazer, e diz que agora é a vez dela, da Rosalina, fazer a parte dela e tentar convencê-lo. A Rosalina diz para que ela não se preocupe, que deixe tudo em suas mãos, porque ela sabe perfeitamente quem será o aliado dela para fazer pressão no Rodrigo para que assim ele se case com ela, e a Clara pergunta se ela pode saber quem é. Rosalina apenas diz para que ela fique calma, porque ela vai se casar com o Rodrigo, e falando no Rodrigo, que agora está entrando no quarto do Patrício, e o Patrício diz a ele, ao Rodrigo, que está matando um tempo ali, e o Rodrigo pergunta se eles podem conversar. Patrício diz que é claro que sim e pergunta o que foi que aconteceu. Rodrigo fica um pouco em silêncio, depois ele se senta e diz ao Patrício que a Clara está grávida. O Patrício fica chocado e pergunta o que e o que ele vai fazer. O Rodrigo diz que não sabe, que não tem nem ideias, porque isso não foi esperado, porque apenas passou uma noite com ela, com bebidas, e vê agora as consequências. O Patrício pergunta se ele tem certeza que esse filho é dele, e o Rodrigo diz que sim, que a Clara nunca foi uma mulher de aventuras e que, além de tudo, ela mesma disse a ele que, se ele quiser, poderia fazer um exame de DNA. O Patrício então não hesita e diz que então ele faça, e diz que em outras situações ele até ficaria emocionado em saber disso, mas que não dá, porque ele sabe da relação que teve com ela e que, além de tudo, ele ainda ama a Luciana. O Rodrigo diz que esse bebê não tem culpa de nada e que vai cuidar dele, e o Patrício diz que sim, mas já alerta ele que não é por causa disso que ele tem que se casar com a Clara. O Rodrigo diz que não, que ela não está pressionando ele sobre isso, e o Patrício diz que qualquer mulher que venha ter um filho, ela vai querer sim se casar. O Rodrigo diz que não, que com a Clara não é assim, e o Patrício pergunta então o que ele vai fazer, e o Rodrigo continua falando ali que não sabe, que sim, que pensa na opção de casar e que na verdade ele não perderia nada, porque de todas as maneiras não há mais possibilidade alguma de reconciliação entre ele e a Luciana, porque agora ela está refazendo a vida dela com o Cláudio Linhares. Já o Patrício não acredita e diz que duvida muito que ela esteja fazendo isso. O Rodrigo fala que ele tem todo o direito de refazer a vida dele também, e o Patrício diz que sim, que ele tem todo o direito, mas que não ao lado da Clara, porque ele jamais será feliz ao lado dela.